Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de português, nós vamos retomar o nosso livro didático que tá aí com vocês em casa. Então, nós vamos pegar o livro didático de português e ir na página 80, tá certo? Em cima, vocês vão escrever a data de hoje, né? Aqui em cima, vocês lembram como que faz lá, escrevam a data de hoje e nós vamos colocar começar a nossa reportagem, beleza? Então, a reportagem, ela é um gênero textual que a gente encontra em jornais, revistas, sites de notícias. Ele vai ter alguns itens que é normal, que nem no jornal, por exemplo, ó, na capa do jornal. Na capa do jornal, a gente vai ter alguns itens que estão aqui demonstrado para vocês, ó. Datas importantes aqui em cima, algumas datas que são importantes para aquele mês e eles colocam nesse espaço. Anúncio de mapa para a coleção, ó, algum anúncio, alguma coisa que tem para colocar ali naquele cantinho. Dados da edição do jornal, número da edição, da impressão e do período de circulação. Então, aqui, esses dados aqui sempre vai aparecer, que são dados da edição daquele jornal. Notícia 1, daí eles vão colocar as notícias, notícia 1, notícia 2, né? O título principal da reportagem. Toda reportagem, todo jornal, ele vai ter uma capa, né? Então, essa aqui vai ser a reportagem principal desse jornal, desse dia, tá? E aqui, notícia 3. Então, vai ter 1, 2, 3 notícias nesse jornal, certo? O nosso título do jornal, como que é o nome do nosso jornal? Joca, o único jornal para jovens e crianças. Então, nesse jornal, ele vai tratar especificamente sobre alimentação, ó, produtos de alimentos é suficiente mas ainda há fome. Então, ele está falando sobre a alimentação, certo? Então, aqui são alguns itens de uma reportagem, né, para a gente ter conhecimento de como é uma capa de jornal. Hoje em dia a gente não vê muito jornal específico, né? A gente não tem tantos jornais, tem mais sites de notícias, algumas revistas, mas sempre de vez em quando a gente acaba vendo algum jornal ou outro. Se vocês tiverem oportunidade, tiver algum jornal em casa, dê uma olhadinha para vocês estarem achando esses itens aí, tá bom? Só a critério de observação mesmo, beleza? Então, agora nós vamos para a próxima página. A próxima página, página 81, vocês podem ver que ela tem uma atividadezinha aqui, tá? Deixa eu só tentar voltar aqui pra gente conseguir isso aqui, ó. Aí, beleza. Jogo rápido. Preencha o quadro com os dados encontrados na capa do jornal. Qual é o nome do jornal, gente? A prof acabou de falar. Qual que é o nome do jornal? Joca, o único jornal para jovens e crianças. Qual é a data desse jornal? Qual que é a data do jornal? Deixa a prof mudar de cor aqui para não ficar misturado lá. Qual que é a data do jornal aqui? Que esse jornal foi feito. Olha ele aqui, a data do jornal, né? A data do jornal. Aqui, ele aqui, ó, né? Aí, a quem se destina esse jornal? A quem que se destina? É o único jornal para jovens e crianças, ó, já está especificando aqui, é o único jornal para jovens e crianças. Então, a quem se destina esse jornal? A jovens e crianças, né? O título em destaque. Qual que é o título em destaque? O título em destaque, vocês podem ver que, ó, é o título o principal, o que está se tratando principal ali,
né? É esse título aqui, um em destaque, certo? Então, vamos para a próxima. Então, aqui, tranquilinho, né? Vamos continuar aqui, ó. A reportagem, observe como o título da reportagem foi destacado na página interna do jornal. Veja que o texto é acompanhado de uma foto e um infográfico. Então, ó, dentro do jornal, aquele foi a capa do jornal que a gente viu. Agora, nós vamos ver dentro do jornal, certo? Dentro do jornal, nós vamos ver lá, ó, como que tá destacado, olha como foi destacado aquele título principal, e ele foi acompanhado de um infográfico, certo? Ó, esse aqui é um infográfico, ó, até a setinha já tá mostrando nele ali. Isso aqui é um infográfico, nós vamos estudar ele mais para frente. E depois tem outras reportagens ali na sua sequência. Esse é só pra gente olhar e observar. Agora vamos para o texto. Esse texto, essa reportagem aqui, este texto que está aqui nessa página, é o mesmo texto que está aqui, dentro dessa daqui, ó. É o mesmo texto daqui, tá? Só que a gente ampliado agora. Vamos ler ele então. Então, vamos fazer a leitura deste texto aqui para a gente ir para a interpretação. Produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. A Terra produz alimentos suficientes para todos os habitantes, apontou um estudo realizado pela Universidade de Minnesota, em parceria com a Universidade McGill. Acho que é desse jeito que fala. A pesquisa mostrou que, com a produção atual, daria para alimentar 10 bilhões de pessoas, sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Apesar de haver comida suficiente para todos, mais de 795 milhões de indivíduos passam fome ao redor do mundo. De acordo com o World Food Programme, os 6 fatores que mais contribuem para esse cenário são pobreza, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, guerras, aumento do preço dos alimentos e desperdício. Ao todo, estima-se que 1/3 da comida produzida para o consumo humano seja desperdiçada todos os anos. Em outras palavras, isso significa que 1,3 bilhão de toneladas vai para a lata do lixo. No Brasil, 41 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano. Com essa quantidade, mais de 19 milhões de pessoas poderiam ser alimentadas. Então, essa reportagem, ela está disponível no Jornal do Joca, né? Portal. Então, tem aqui acesso 2 de janeiro de 2018. Então, é uma reportagem especificando o que é, por que tem tanta fome se tem tanta comida, né? Por causa do desperdício. Então, aqui tem algumas especificações das universidades, algumas curiosidades, né? E agora nós vamos para a interpretação de texto. Então, vocês viram lá? A gente tem que, por isso que a gente sempre fala, a prof sempre comenta na sala, né? Que a gente tem que sempre cuidar, a gente tem que sempre, não pode desperdiçar nem nenhum alimento, nem água, a gente não pode desperdiçar nada. Porque ao mesmo tempo que a gente está desperdiçando algo, a gente tem que lembrar que tem alguém que pode estar precisando, pode estar passando necessidade e poderia querer comer aquilo que a gente está desperdiçando. Então, sempre se a gente vai fazer alguma coisa, sempre fazer o suficiente para a gente comer, né? A gente não pode fazer nada sobrando demais, né? A gente tem que comer aquilo que a gente faz, sem desperdícios. Não é verdade? Então, agora vamos para a nossa interpretação de texto, tá? Vamos lá. Número 1. A reportagem que você leu traz vários dados, tá? Escreva que dados se refere a estes números. Letra A.
Que dado que se refere quando fala 7 bilhões? Da onde será? Que dado será? Que se refere aqui no texto, na nossa reportagem, que se refere quando fala 7 bilhões. E quando fala 795 milhões? E quando fala 1,3 bilhões? Então, vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar no texto, né? E vão achar esses dados, essas citações, e vão ver do que se refere. O que se refere a 7 milhões? Né? 7 milhões, a Prof vai fazer um com vocês. Sendo que a população do planeta é de apenas 7 bilhões. Então, o que é 7 bilhões? A população do planeta, né? E daí vocês façam a B e a C. Beleza? Tranquilo essa, né? Vamos para a próxima. Número 2. Assinale um X nas informações que estão de acordo com a reportagem. Então, vamos lá ver? O primeiro aqui. Muitas pessoas poderiam se alimentar com os alimentos desperdiçados. Será que essa informação tá de acordo com a reportagem? Vocês vão pensar aí, se tiver, vão marcar X, se não, deixa sem marcar. A produção de alimentos poderia atender a todos? Será que essa questão tá de acordo com o texto? Será que a produção de alimentos que a gente tem, que a gente produz, que o planeta produz, será que dava para atender todo mundo? Se tiver certo, marca X, se não, deixa. Não há comida suficiente para todas as pessoas. Tem comida suficiente para todas as pessoas? É produzido comida suficiente para todas as pessoas? Lembra lá no texto que é produzido o suficiente, mas há muito desperdício e essa comida não chega para as pessoas que precisam, né? A fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo? O que vocês acham? Vocês acham que a fome não tem nada a ver com a comida que vai para o lixo? Né? Talvez se a comida que você jogou no lixo poderia talvez estar ajudando alguém está comendo, né? Então aqui vocês vão ver quais que são as alternativas corretas. Vou dar dica. Tem 2 corretas, beleza? E 2 incorretas. Então nas corretas vocês marcam X, beleza? Vamos para 3 agora. Releia outras causas que também contribuem para a fome. Pobreza, guerra, desperdício, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, aumento do preço dos alimentos. Então, são alguns itens que também contribuem para a fome. Vamos, letra A. Circule a causa que não depende da ação das pessoas. Então, vocês vão circular aqui, desses itens aqui, vocês vão circular o que não depende da ação das pessoas. Será que a pobreza depende da ação das pessoas? As guerras, o desperdício, a falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, aumento do preço dos alimentos, quais desses itens que não depende da ação das pessoas? Tem um só que vocês vão circular, beleza? Letra B. Em qual delas você poderia colaborar diretamente? Sublinhe. Então, qual delas que você aluno, poderia contribuir diretamente, colaborar diretamente? Será que você poderia contribuir, colaborar com a pobreza? Com as guerras, com o desperdício, falta de investimento em agricultura, problemas climáticos, aumento do preço dos alimentos? Então, você, a prof, tem uma dessas aqui, uma só, que a gente poderia contribuir, colaborar diretamente. Uma só, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Sublinhar, né? Agora, a letra C. Em sua opinião, qual delas é a mais difícil de resolver? Por quê? Agora é a sua opinião. Na minha opinião é uma, agora é na sua. Vocês vão ver qual que é a mais difícil dessas opções aqui, né? Desses itens, qual que é a mais difícil de se resolver e vão escrever aqui embaixo. Na
na opinião da professora, o mais difícil de se resolver são as guerras, né? Porque nós não temos o poder de conseguir orientar essas pessoas que provocam a guerra, né? Nós tentamos, mas nós não conseguimos. Então, na opinião da professora. Beleza? Então, essa é a interpretação de texto desse textinho daqui, né? Produção de alimentos é o suficiente, mas ainda há fome. Então, esses são os 3 exercícios referentes a esse texto. Bem simples, bem tranquilo. Se vocês irem fazendo junto com a professora, vocês conseguem fazer, que é tranquilinho. Agora, nós vamos entrar nessa parte aqui, um pedacinho para vocês aprenderem o que é infográfico, tá? Então, vamos lá. O infográfico é um tipo de gráfico que reúne imagens e textos. Então, nós estamos acostumados a ver os gráficos lá em matemática. Agora, aqui nós vamos ver, ó, infográfico, que é a reunião do texto e de imagens, tá? Que infográfico, ó, compare o infográfico que está na capa do jornal com o infográfico que faz parte da reportagem e responda no seu caderno, não. Nós vamos responder aqui, no livro de vocês. Tá, então deixa eu subir aqui pra gente comparar. Olha lá, esse daqui é o que aparece na capa do jornal. Esse daqui. E esse vai aparecer lá dentro da reportagem. Se vocês voltarem um pouquinho, naquela parte que tá por dentro da reportagem, vocês vão ver esse infográfico aqui pequenininho, tá? Então, vamos responder. Deixa eu subir só um pouquinho. Aí. Vamos responder. Letra A. Qual é a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Qual que é a diferença aqui entre as formas de apresentação deles? Olha lá para vocês verem. Aqui ele só tem a imagem, né? Só aparece alguns itens. E depois vocês vão ver que o infográfico B, ó, tem A e B. O infográfico B, ele já vai ter mais escritas, né? Ele vai ter explicações do que é cada item. Então, ele vai ter mais explicações. Então, essa é a diferença. Nós só vamos responder oralmente, vamos conversar sobre eles, tá? O B. Veja que o cesto de alimentos do infográfico B está dividido com um traço. De um lado, em laranja, está representada a quantidade de alimentos que é consumida. O que representa o outro lado do texto? Do cesto, perdão. O que vai representar? Olha só para vocês verem, ó. Esse aqui é um risco, ó. Esse lado está explicando qual que é a quantidade de alimentos consumida, certo? E esse lado aqui, o que está representando? O que está representando aqui? Olha lá, o que está escrito aqui? Lixo. Então, aqui é a quantidade de alimentos que vai para o lixo. Olha lá para vocês verem, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos vão para o lixo, né? Então, olha a quantidade de coisas que vão para o lixo, né? Então, só para vocês observarem, olha lá para vocês verem. A letra C. Por que provavelmente foi escolhida a cor cinza para destacar esse lado do cesto? Por que será? O que vocês acham, na opinião de vocês? Por que foi colocado o lado cinza? Por que foi colocada a cor cinza? A cor cinza foi colocada porque ela representa que nem o estragado, quando você vai ver alguma coisa, o lixo, né? Ele já não tá com uma cor apagada, né? Alguma comida estragada tá com a cor apagada. O latão de lixo, normalmente, ele é cinza, lata de lixo, né? Então, por isso que foi representada essa cor, essa cor cinza, beleza? Vamos para o número 2? Número 2 tem que fazer daí, pessoal, tá? Releia o infográfico B da atividade 1, assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas. Vamos ver. A primeira, convencer as pessoas a comer beterraba diariamente.
Será que essa foi a informação que foi apresentada? Será que essa foi a intenção que foi dita nesse infográfico B? Convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos? Será que isso foi essa a intenção desse infográfico? Ilustrar o gráfico tornando-o visualmente mais atraente? Será que foi essa a intenção? Só deixar ele mais atraente para você conseguir enxergar melhor? Instruir as pessoas a aproveitar melhor os alimentos. Será que é isso também? Será que eu estou instruindo as pessoas a aproveitar melhor os alimentos? Então, a prof vai dar dica. Tem 2 alternativas corretas e 2 incorretas. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui. Essa é a última página do livro que nós vamos trabalhar, tá? A página 85. Então, nós vamos trabalhar até aqui, ó. Tá? Essa parte aqui não, por enquanto. Então, vamos lá. Atividade oral e escrita. A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. Então, reportagem, ela nunca é algo, eu acho que aconteceu, será que aconteceu mesmo? Não, são dados concretos, né? Um jornalista, para fazer uma reportagem, ele tem que ir investigar para ver se aquilo está correto ou não. Então, número 1. Qual foi a provável intenção do jornal ao publicar essa reportagem? Que será que o jornal quis quando ele colocou essa reportagem? Será que ele quis mostrar que pode desperdiçar mesmo alimento, que não tem problema, porque não tem ninguém passando fome? Ou será que ele quis mostrar que o desperdício é muito alto e que nós devemos ter consciência disso, né? Que há pessoas com fome. O que será que ele quis dizer? Na opinião de vocês, vocês vão escrever nesse espaço. Número 2. Por que são citadas 2 universidades estrangeiras na reportagem? Por que será que são citadas 2 reportagens estrangeiras? 2 universidades estrangeiras, perdão, nessa reportagem? Porque elas fizeram estudos, né, sobre isso. Porque toda reportagem, ela tem que ter investigação, tem que ter dado concreto. Eu não posso falar assim, olha, falar sobre a reportagem. A professora Sandra acha que é isso, que não pode desperdiçar alimento. Não, na reportagem eu tenho que dar dados concretos, então por isso que a universidade foi citada na reportagem, porque ela tem os dados, ela fez estudos sobre isso, né? Ela tem ali todos os dados, a quantidade de tonelada produzida, a quantidade desperdiçada, então ela tem os dados concretos, tá? Número 3. Em sua opinião, por que são apresentados tantos números na reportagem? Converse com os colegas. Nós não vamos poder conversar com os colegas, mas vocês vão conversar com os pais de vocês. Por que será que são apresentados tantos números nessa reportagem? Porque são os dados, né? Esses números, vocês vão prestar atenção que são... Você olha neles e fala assim, nossa, quanta coisa é desperdiçada, não é verdade? Número 4. Assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. Então, vamos lá. Primeiro aqui. Será que a linguagem informal, como em uma conversa, é utilizada na reportagem? Será que a linguagem poética, com ritmo e jogos de palavras? Será que a linguagem clara, com dados objetivos? Então, uma dessas 3, uma só dessas 3 é que é utilizada na reportagem. Vocês vão marcar X na correta. Pessoal, lembra que a reportagem ela tem que ter dados concretos. Ela não pode ter palavras informais, né? Então, é uma só que tá certa. A número 5. O infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? Por quê? Aí agora, a opinião de vocês. Será que esse infográfico aqui da reportagem, ele ajudou melhor? Aqui tá pequenininho, não dá para ler, mas no livro de vocês vão conseguir ler todos esses dados. Ele ajudou vocês a entenderem melhor a reportagem, o assunto? Então, se ajudou, vocês coloquem sim,
né? E o porquê ajudou? Ah, porque ficou melhor, ficou mais visível. Ah, não ajudou porque por algum motivo que vocês acharam. Então, vocês vão escrever nesse espaço aqui, beleza? Então, essa é a aula de português de hoje, tá? A prof vai fazer de matemática separado para o vídeo não ficar tão grande, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a professora, tá? Até mais!